Ontem eu falei mais especificamente para os casais, mas hoje eu quero falar um pouco sobre família. E eu quero usar um versículo, queridos, que está na NVI, em Atos, capítulo 10, versículo de número 38. Eu vou usar esse versículo como base daquilo que eu vou trazer aqui nessa manhã. Diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Sabe, quando eu olho, antes de eu falar um pouco sobre esse versículo, eu quero falar sobre o contexto. Atos capítulo de número 10 é um capítulo tremendo na Bíblia Sagrada. No livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos conta os primeiros passos da igreja após Jesus ser assunto aos céus, ser levado aos céus. O livro de Atos, ele vai nos contar quais foram os primeiros passos daquilo que aconteceram com os cristãos, né? Ali inicia-se a igreja, ali nós temos os princípios da igreja primitiva. E no capítulo de número 10, essa igreja estava entrando, chegando, né, até os gentios. Lembrando que ali no dia de Pentecostes era uma festa judaica. Os gentios são todos aqueles, gentil com O no final, não com L, né? Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, eu e você somos gentios, né? Aqueles que não são judeus. E no capítulo de número 10, então, nós começamos, né? Quando o capítulo começa a contar a história de um centurião romano chamado Cornélio. E esse homem, ele, ainda que não conhecia a pessoa de Cristo, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele fazia orações, que ele entregava ofertas, esmolas aos pobres, que ele tinha um coração generoso. E esse homem está na cidade de Nazaré, e ele tem uma visão. E Deus manda até ele o seu mensageiro, um anjo, que na visão lhe dá um aviso. E o aviso é uma direção. Ele diz: olha, manda buscar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro, e que ele venha até a sua casa, porque eu tenho algo que quero transmitir, passar a você. E quando Cornélio sai daquela visão, ele chama então os seus soldados, os seus servos, e ele diz: olha, vocês vão até uma cidade chamada Jope, lá vocês procuram por um homem chamado Pedro, na casa de um homem chamado Simão o Curtidor, e eu quero que vocês convidem ele para estar aqui. Lembrando que eles não se conheciam, uma direção específica de Deus. E é interessante porque Nazaré fica mais ao norte de Israel, e Jope fica mais ao centro, onde hoje ali é a região de Tel Aviv. E esse povo sai então com uma caravana para ir atrás de um homem que eles não sabiam quem era. E eles tinham um nome, e eles não receberam o nome de ninguém, eles receberam o nome do patrão, do centurião Cornélio, que recebeu a direção numa visão. Olha que coisa interessante. Mas enquanto Deus falava com Cornélio aqui em Nazaré, Deus vai falar com Pedro lá em Jope. Queridos, Deus vai promover um encontro. Eu acho isso fantástico. E lá em Jope está Pedro, na casa desse homem, Simão o Curtidor, e ele decide ir até o terraço da casa e ali ele ter um tempo de oração. Ele, como um legítimo judeu, ele está ali no tempo de oração quando ele tem uma visão de um lençol que descia do céu e era atado pelas 4 pontas, e dentro desse lençol todo tipo de animal considerado imundo pelos judeus, uma vez que a dieta deles é uma dieta completamente diferente. Muitos animais são considerados imundos. E quando Pedro tem aquela visão e vê aquele lençol descendo com aquele monte de animais imundos dentro, vem a voz de Deus e diz para ele: mata e come. E ele imediatamente responde, porque há um bloqueio religioso nele. Ele responde de bate-pronto, ele diz:
como? Eu nunca comi um animal, nunca comi carne de animais que são imundos, considerados imundos. E então a resposta de Deus para ele é que ele devesse entender que aquilo que Deus purifica não pode ser considerado imundo. Então Deus vai avisar ele que bateria na porta dele pessoas e que ele deveria ir junto com essas pessoas, porque era Deus que estava fazendo algo tremendo. Sabe, eu quero abrir um parênteses aqui, porque a visão de Pedro, ela sintetiza o Evangelho, né? Pedro olha os animais imundos, Pedro não quer de forma nenhuma ter contato com eles, mas o Senhor diz, aquilo que eu purifico, você não pode chamar mais de imundo. Isso sintetiza o Evangelho, porque é o que Jesus fez com cada um de nós. Nós também éramos afastados de Deus, desgarrados, né, do seu aprisco, mas Deus nos purificou, Deus nos salvou. E agora, queridos, não está mais sobre nós o peso do pecado, porque ninguém pode chamar de imundo aquilo que Deus purificou. Eu acho isso tremendo. E quando Pedro acaba de ter essa visão, ele escuta um barulho na porta. Olha que coisa, gente. Deus tinha falado com Cornélio lá em Nazaré, agora fala com Pedro aqui. E quando batem na porta, eles perguntam por Pedro. Olha, tem um Pedro aqui na casa. E aí Pedro desce do terraço e ele diz, olha, eu sou Pedro, é eu que vocês estão procurando e eu estou aqui pronto para ir com vocês. O encontro foi promovido. Então Pedro viaja com aqueles homens no dia seguinte de Jope até o norte de Israel, em Nazaré. E ali em Nazaré ele entra na casa desse homem chamado Cornélio, um centurião de Roma. E quando ele entra ali, Cornélio tinha preparado um ambiente de culto. Cornélio tinha chamado a sua família, os seus familiares, e tinha reunido todo mundo debaixo do seu teto, esperando a chegada de Pedro. Porque eles sabiam, Cornélio preparou a casa, o lar, o ambiente, para receber aquilo que viria da parte de Deus. E quando Pedro chega ali, Pedro está desconfortável naquela situação, porque Pedro agora está dentro de uma casa de gentios. E ele nunca havia feito isso antes, e ele deixa isso bem claro assim que chega. E assim que chega, Pedro começa, já de imediato, diz, olha, vocês sabem que não é comum um judeu como eu, né? Olha onde Pedro está, entrar na casa dos gentios, mas Deus me deu uma visão. E nessa visão, Deus está falando da purificação daquele que é imundo. Ou seja, de tabela ele está dizendo, vocês são tudo imundos. E eu estou aqui porque Deus pode, quem sabe, purificá-los. E Pedro então começa um discurso, uma pregação. E Pedro vai pregando, pregando, pregando. E a Bíblia diz, lá no versículo 44 de Atos 10, exatamente isso. E dizendo estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia que diz que o Espírito Santo caiu sobre alguém. O Espírito Santo, ele desce, ele pousa, mas cair não. Somente aqui, nesse lugar, nós temos essa expressão, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro estava discursando e falando de Jesus, e de repente, queridos, do nada, o Espírito Santo cai de forma repentina sobre todos os que estavam ali. A Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. E quando Pedro vê aquela cena, Pedro entende então que o Evangelho não era só para os judeus, mas o Evangelho é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. O final dessa história é que toda a casa daquele homem, de Cornélio, ela desceu as águas do batismo, entregaram suas vidas para o Senhor, foram batizadas. E o capítulo 10 inteiro registra essa história, porque é a história de como o Espírito Santo é derramado, como o Espírito Santo entra, como Jesus é introduzido em todos aqueles que creem, independente da raça, independente de onde tenham nascidos, o Espírito Santo entra. E aqui começa, queridos,
a igreja dos gentios. Isso é tremendo, essa passagem é tremenda. Mas o que eu quero destacar aqui é a forma como Cornélio preparou a sua casa e a sua família para receber o que eles receberam. Receber o Espírito Santo. Naquele dia, eles foram totalmente transformados. E, a partir daí, começa um grande mover do Espírito Santo entre o povo gentil, que vem logo em seguida ser alcançado pelo apóstolo Paulo. Lembrando que o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus no capítulo 9. Deus já estava preparando o apóstolo Paulo para os gentios. E no capítulo 10, Deus agora promove o encontro com o povo gentil. É tremendo você ver o plano de Deus na Bíblia Sagrada, como Deus promove encontros, e como Deus prepara situações e circunstâncias, e como Deus prepara o povo e o pregador para o povo. A forma como Deus trabalha é tremendo, gente. A Bíblia Sagrada é uma coisa tremenda, tremenda, tremenda. Mas o que eu quero destacar aqui é que no meio da pregação de Paulo, embaixo do teto daquele homem, Pedro, no meio da pregação de Pedro, debaixo daquele teto daquele homem, Pedro, ele traz essa revelação a respeito de Jesus, que é o versículo que nós lemos. E ele começa a falar a respeito de Jesus, e ele vai dizer como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Se você pegar esse versículo e conectar com o que vai acontecer a seguir, o Espírito Santo desce sobre aquela família, e aquela família também fica cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. A gente consegue entender que a expectativa de Jesus é que aquilo que ele recebeu, você também receba. Quando Pedro está falando a respeito disso, da unção que veio sobre Jesus, é impressionante como em seguida acontece o mesmo com aqueles que ouviam. O que me faz entender, queridos, algumas coisas aqui. Primeiro, a unção vem de Deus. A unção de Deus é o seu próprio Espírito, o Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo na vida de um indivíduo é poderosa. É o que está escrito no versículo. Porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Mas o Senhor não nos enche do Espírito Santo e de poder para a gente achar que, foi muito legal, uau, senti uns arrepios aqui, uau, que coisa tremenda, nossa, Não, queridos. Há um propósito, Deus não desperdiça unção. E qual é o propósito? Fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Porque a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, Deus está com você. É o que diz esse texto. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Pedro entra com esta mensagem no meio de uma família, no meio de um casamento. Cornélio era casado, tinha seus filhos, e agora a mensagem pregada é uma mensagem que apresenta Jesus dessa forma. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende, a gente pode fazer paralelos. No Salmo de número 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui, queridos, o salmista está declarando que a obra de edificação e libertação de uma casa vem de Deus. Agora, Deus usa pessoas. O que me chama a atenção na casa deste homem, desse centurião, é que mesmo ele não tendo o conhecimento que você tem, mesmo ele não conhecendo o Jesus que você conhece, ele tinha uma chama que ardia nele, porque antes mesmo de conhecer Jesus, a Bíblia diz que ele era um homem que orava. Ele era um homem que se comprometia com os necessitados. Queridos, deixa eu começar dizendo isso. O Senhor quer edificar a nossa casa. E a edificação de uma casa não é tijolos e cimento. A edificação de uma casa é um lar. É a alegria do Espírito.
é o poder do Espírito Santo dentro de um casamento, no meio dos filhos, a forma como Deus trabalha. E Deus usa pessoas que são usadas para que, através delas, os seus lares, as suas famílias, as suas casas, os seus casamentos sejam impactados. O Senhor edifica usando alguém. No caso daquele homem, o Senhor edificou usando o seu momento de oração. Ele estava orando, ele não tinha a menor ideia, a revelação de quem era Jesus, mas ele estava orando e Deus se manifestou a ele, promoveu o encontro, o poder de Deus entrou dentro da casa dele, toda a sua família foi cheia do Espírito Santo, desceram as águas do batismo e começaram a dar testemunho de Jesus. Vocês estão entendendo como o Senhor faz? Que coisa tremenda. Quando a gente folheia a Bíblia Sagrada, a Bíblia é um livro que conta histórias, na sua maioria, de famílias. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você percebe que em nenhum momento a Bíblia tenta romantizar isso. Em nenhum momento a Bíblia tenta esconder que nós teremos problemas. Que viver em família é um desafio. Que viver um casamento debaixo da mão de Deus é uma guerra, é uma luta. E você tem que ser intencional para manter a sua família debaixo da mão de Deus. Nós temos muitos exemplos. Eu posso dar o exemplo aqui mais clássico, que é o exemplo de Adão e Eva. Eles pecaram e eles literalmente brigam na frente de Deus para ver de quem é a culpa. Sabe aquela história, brigar na frente da visita? Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência, de estar num lugar, numa casa, e de repente os familiares começam a se estressar, e você está ali no meio, né? E eu lembro que uma vez eu estava na casa de uma família, num lugar que eu fui ministrar, e era o pai, a mãe e uma filha, e a mãe começa a discutir com a filha, e a discussão começa a escalar. E eu estou ali, igual um vaso, na sala. E começa a escalar, e a filha escala, e a mãe escala, o pai não estava nesse momento, e eu estou ali meio que em desespero, e aí fica pior, porque elas decidem me chamar para a briga. Não é verdade, pastor? Eu estou certo ou não? E a outra, fala, pastor, para ela. E eu disse, Jesus Cristo de Nazaré. Eu disse, olha, gente, vamos orar? Porque assim, quando o pastor se apavora, ele já começa a orar, ele levanta a voz em oração. Sabe aquela história de brigar na frente da visita? Adão e Eva fecham o tempo na frente de Deus, né, para ver quem que era o culpado. Quando a gente vê a história de Abraão e Sara, a gente vê que eles estavam vivendo um estresse muito grande. Era um casal que se respeitava, porém tinham maus dias. Eu vou provar isso nas entrelinhas de Gênesis 18. Olha só. Deus apareceu... Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando Abraão assentado na porta da tenda ao meio-dia. Percebeu a briga? Não. Vou explicar para vocês. Nenhum ser humano com a capacidade intelectual normal vai ficar para fora da tenda ao meio-dia. Tem uma tradução que diz, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. A tenda, queridos, ela é usada para proteger do frio de noite e para proteger do calor de dia. Mas eu não sei o que aconteceu entre Abraão e Sara, que o homem pegou uma cadeira e disse, fica aí então. E o cara vai para a porta da tenda ao calor do dia. Estava pesado o ambiente. O negócio lá dentro não estava fácil, não. Não sei qual foi a discussão, mas a verdade é que o cara preferiu sair fora e ir para a porta da tenda. Eu prefiro ficar no sol, torrando, do que ficar com essa mulher aqui dentro dessa tenda. Né? Eu não sei se você já viu alguma situação assim. Espero que não. A temperatura, a sensação térmica nos carvalhais de Manre bate inacreditáveis 70 graus. No calor do dia, que é o meio-dia. E o cara prefere ficar lá para o lado de fora com a sua cadeirinha. E aí o Senhor vai e manda os anjos naquele momento. É interessante como
a gente vai percebendo que Deus sempre interfere no momento de tensão. Obviamente, quando você dá a oportunidade. E aí, como se não bastasse, Abraão recebe os anjos e ainda fala para Sara, viu, prepara uma comida aí para eles. Eu acho que o tampão da cabeça de Sara voou para cima. Pô, nós já não estamos legal e esse homem ainda manda eu preparar uma comida para uma visita que chegou na porta. Já pensou se o seu marido aparece na sua casa meio-dia com uns 3, 4 amigos e diz, amor, faz uma comidinha para nós, né? Sem avisar, né? Foi o que aconteceu. Mas ali, Deus faz a promessa de que eles teriam um filho. Olha o que diz Gênesis 18, dentro desse contexto, agora no versículo 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, já havia entrado aqui na menopausa. Assim, pois, olha o que acontece com Sara. Riu-se Sara consigo dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Então, primeira coisa, ela diz assim, eu estou muito velha, mas ela não deixou passar batido. E também o meu senhor já velho? Quer dizer, ela diz, eu estou velha, mas tu também. Tu está acabado. Para nós não dá. Então assim, a gente percebe as entrelinhas, mas ali eles recebem a promessa de Deus. Observe a ironia de Sara aqui nesse texto. O que a gente percebe aqui é que as famílias suas histórias são contadas na Bíblia e que mostram momentos de tensão. A gente poderia falar de outros exemplos, como o sacerdote Eli, que perdeu os seus próprios filhos, né? E seus filhos, então, fizeram de tudo para provocar a ira de Deus. Eu poderia falar da casa de Davi, que Davi, mesmo sendo o rei de todo Israel, não conseguiu ter a capacidade de ser um bom pai dentro de casa, e entre os filhos de Davi, teve de tudo, de estupro a assassinato, mostrando aqui a fragilidade de Davi. Mas o que me conforta, queridos, é que esse texto que está ali, ele diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem. Jesus caminha. O evangelho, ele é dinâmico. E eu me lembro quando, nos momentos difíceis da minha casa, da minha família, dos meus filhos, quando a gente enfrentou os problemas que nos cercam, as circunstâncias que nos cercam, eu sempre fiz a oração baseado nesse versículo e sempre abri a porta da minha casa e disse, Senhor, eu quero que tu ande no meio da minha casa, eu quero que tu ande debaixo do meu teto, eu quero que tu ande no quarto dos meus filhos, eu quero que tu ande no meio da minha família, porque eu sei, Senhor, que onde tu está, tu cura todos os oprimidos do diabo. Queridos, não são os possuídos pelo diabo, mas os oprimidos pelo diabo. Observe que os possuídos são libertos, mas os oprimidos são curados. Está falando de uma opressão, daquilo que é o levantar do diabo para atentar contra a nossa família, a nossa casa. E o diabo não brinca de ser diabo, gente. Oprime de todos os lados. Mas a presença de Jesus no meio da nossa casa, ela cria o bem e ela cura os oprimidos. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Então no Novo Testamento, eu falei um pouco do Velho, nós vemos Jesus fazendo milagres diretamente na família. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei se você ama a sua casa, se você ama o seu casamento, se você ama os seus filhos, mas eu quero lhe dizer que Jesus ama. Ontem, no jantar ali, eu falei a respeito disso. Deus honra o casamento. Se você honra ou não, é problema seu e você vai sofrer as consequências disso. Mas Deus honra o casamento. Deus ama o casamento. Deus, que é o Deus que promove encontros, a Bíblia diz que quando Deus cria Eva da costela de Adão, quando Adão desperta, o versículo diz que Deus trouxe Eva até Adão. Deus promove o casamento. Deus ama a família.
Deus ama os filhos, Deus ama o casamento. E no Novo Testamento, a gente vê Jesus deixando isso bem claro. O seu primeiro milagre foi num casamento, transformando água em vinho. Mas depois a gente vê que a maioria dos milagres envolve de forma direta ou indiretamente a família. Quando a gente olha, por exemplo, para a libertação da filha da mulher cananeia, está falando de uma casa, está falando de uma família. Uma mulher que tinha uma filha possuída por demônios e que ela deixa aquela menina em casa e vai atrás de Jesus, e Jesus libera uma palavra para ela, e a menina é liberta lá dentro da casa dela. Então essa mulher, essa mãe volta para o ambiente familiar, agora uma casa transformada pela libertação. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Né? Naim é a aldeia, né? Não é o marido dela. O filho da viúva da aldeia de Naim. Mais uma vez, um milagre que envolve uma família. Se aquela mulher era viúva, toda a sua dependência financeira, para que aquela mulher sobrevivesse, ela dependia do filho, porque isso era cultural. Mas agora o filho morre também. Então, no mesmo cemitério que ela sepultou o marido, agora ela está indo sepultar o filho. Mas Jesus intervém nesse momento e ressuscita o filho daquela mulher no caminho do cemitério. Quando a gente olha para a ressurreição da irmã, do irmão, melhor dizendo, de Marta e Maria, o Lázaro. Observe, irmão de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Está falando de uma família. Jesus, em João capítulo 8, perdoa a mulher adúltera. O adultério é dentro de um contexto de casamento. Todos os milagres de Jesus estão relacionados à casa de alguém. O que me autoriza a dizer nessa manhã que há um milagre de Deus também para a sua casa. Para a casa de todos nós aqui. Porque isso é a intenção. E o mais maravilhoso, não só existe um milagre para a sua casa, como eu posso afirmar que esse milagre vai acontecer, mas para que o milagre aconteça, Deus usa alguém, e esse alguém que Deus quer usar é você. Vocês estão entendendo isso? Digam amém. Então, pastor, como que eu posso promover essa libertação na minha casa, na minha família? De que forma eu posso, então, ser um instrumento para a minha família? Eu poderia citar aqui uma lista de pontos. Mas eu quero trazer somente um entendimento nessa manhã e compartilhar com você. Você quer ser um instrumento de Deus na sua casa e promover, e que o milagre possa ser promovido através da sua vida. Eu quero lhe dizer, rompa com as tradições de pecado. Queridos, há pecados que viraram tradição dentro das casas e das famílias. Sabe, se nós queremos libertação, a gente precisa entender que a gente não pode repetir os erros daqueles que viveram antes de nós, da nossa família, dos que vieram antes. Nós não podemos fazer o que eles fizeram só porque eles fizeram e nós somos seus filhos. Não podemos. Sabe, aquela história, eu ouço isso direto. Ah, pastor, mas é assim mesmo porque o meu avô era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, meus irmãos eram assim. Ninguém muda, sempre foi assim. Olha, entenda isso pelo poder do Espírito Santo. Você tem que parar com isso. Porque você não é os seus pais, você não é os seus avós, você não é a sua mãe, você não é o seu pai, você é você. E como você é uma pessoa absolutamente, né, dentro da sua individualidade, você é absolutamente diferente. Você pode ser, você pode romper, você pode quebrar, você pode viver o que os outros não viveram, através de Jesus Cristo. Né? O Senhor se apresenta assim. Ele diz, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, você foi alcançado pela graça. Você está sendo alcançado por esta palavra revelada. E cada um de nós pode quebrar estas tradições.
Aliás, eu vou ser bem enfático. Não existe salvação em tradição. Em tradição, nós só encontramos religiosidade, mas não salvação. Salvação não é encontrada em tradições. Quando Pedro vai escrever a respeito disso, em 1 Pedro 1,18, ele diz assim, sabendo, ele já começa assim, ele pressupõe que você já deveria saber disso. Então ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, escute agora, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas, aí ele vai dizer de onde vem a salvação, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro incontaminado e imaculado. Pedro está dizendo, queridos, que a salvação não é transmitida por tradição, mas a salvação é transmitida pela fé no sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por mim e por você. E isso é poderoso, sabe? E há um interesse de Deus nisso, na chamada de Abraão. Nós vemos Deus ser enfático em Gênesis 12:1. Sai da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que Deus está falando para Abraão é, você vive numa terra idólatra, você está no meio de uma família com costumes de idolatria, sai daí, porque aquilo que eu quero te dar não é possível se misturar com aquilo que você vive. Então assim, é como se Deus quisesse dar a ele uma vida livre de pecados e tradições familiares, e então Deus vai cortar. Alguém pode nessa manhã dizer assim, pastor, então eu tenho que abandonar a minha família, os meus familiares. Queridos, o que eu quero dizer é que você não precisa cortar o vínculo, mas você tem que cortar a influência. Vínculo é uma coisa, influência é outra. O que acontece é que você pode manter o vínculo e está tudo certo, mas você tem que cortar a influência errada, antibíblica e negativa da família. Isso precisa ser cortada. Eu entendo assim, Deus nos tira para fora, nos capacita, nos fortalece, nos instrui e depois nos devolve a esta família para que a gente passe a influenciar e não seja mais influenciado. Eu percebo isso, sabe? Muito cuidado, querido. Sabe, eu converso com muita gente e eu percebo que coisas acontecem e que tiram o foco daquilo que Deus está fazendo na vida de um ou de outro. Eu posso dar um alerta aqui, muito cuidado com as festas familiares, onde a gente se sente na obrigação de estar junto, mas tudo que acontece ali, acontece fora daquilo que Deus tem para você, para sua casa. Há uma influência negativa naquilo ali. Aliás, deixa eu piorar esse negócio fazendo uma pergunta. Você influencia a sua família ou você é influenciado por ela? Essa é a grande verdade. Mas que nessa manhã você receba essa virtude do Espírito Santo, cheio de poder, para você deixar de ser influenciado e começar a influenciar, cheio da autoridade de Deus. Sabe, no deserto, quando o povo sai do Egito, o povo começa a murmurar contra Deus. E em Números capítulo 13, diz que eles murmuraram 40 dias sem parar. Quando fechou aquele ciclo, 40 dias, Deus vai falar com aquele povo. Olha o que diz em Números 14, 34. Deus falando assim, durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Escute agora o que Deus vai falar. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês murmuraram sobre a terra. Rapaz, que conta. Um dia inteiro murmurando será um ano inteiro a mais no deserto. Quanto tempo vocês murmuraram ininterruptamente? 40 dias. Então vocês ficarão no deserto 40 anos. Você sabe qual que, entre o Egito
e Israel, a então Canaã da época, sabe quanto tempo leva a pé? 11 dias. Se for numa linha, depois que atravessa ali o Mar Vermelho, acabou, é numa linha, 11 dias. Queridos, é uma viagem que você faz em algumas horas hoje. Pois eles ficaram 40 anos entre um ponto e outro por causa da murmuração. O que acontece então? Os filhos vão nascendo e vivem naquele deserto por causa da consequência da murmuração dos pais. Os pais murmuraram e eles agora sofrem a consequência. É dali que nasce um provérbio judeu que mais tarde é colocado como um versículo na Bíblia em Jeremias 31, versículo 19, que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se mancharam. Esse versículo aponta para a seguinte realidade: meus pais pecaram e eu estou pagando o preço do pecado deles. Mas, queridos, a palavra de hoje é outra. A palavra de hoje é revelar a você um Jesus que veio para curar, fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Esse versículo está falando de que é possível parar, recomeçar e viver algo que talvez a sua família nunca tenha vivido. Esse conceito, queridos, de que os filhos pagam aquilo que os pais fizeram, é tão forte na cultura judaica, que em João capítulo 9, vocês lembram, quando eles estavam passando, Jesus e os discípulos, eles viram um cego de nascença. E qual é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus? Mestre, quem pecou? Esse ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Ali, Jesus estava trazendo um novo tempo, um divisor de águas. Jesus estava dizendo, não é porque ele pecou, porque os pais deles pecaram, mas ele nasceu assim para que se cumpra a palavra de Deus e para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Essa enfermidade veio para a glória de Deus. Jesus está estabelecendo uma nova verdade aqui. A cultura deixava claro, os filhos têm que pagar o que os pais fizeram. Mas Jesus chega e diz, isso pode parar. E eu posso fazer da sua vida uma vida para a glória de Deus. Jesus está estabelecendo um novo tempo, gente. E eu quero compartilhar com vocês a história de Raquel. Eu quero mostrar para vocês aqui como isso é possível. A história de Raquel, para quem não sabe, Raquel é uma das mulheres de Jacó. Jacó foi enganado pelo pai de Raquel, Labão. E ele trabalha 7 anos, achando que depois de 7 anos casaria com Raquel. E quando termina os 7 anos, Labão dá a filha mais velha, Lia, para ele. E diz para ele, não, você trabalhou 7 anos pela filha, mas o nosso costume é que a filha mais velha tem que casar primeiro. E aí Jacó tem que trabalhar mais 7 para ter Raquel. Então ele trabalhou 14 anos com foco em Raquel. Ele amava Raquel. Mas um dia, já com a família estabelecida, Jacó percebe que o sogro Labão está se estranhando com ele. Por quê? Jacó chega ali com uma das mãos atrás, outra na frente, sem nada. E agora, Jacó vai enriquecendo muito. E Labão vai se enciumar com aquilo. Então Labão começa a olhar com um jeito diferente para Jacó. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Jacó chama as suas esposas, Lia e Raquel, e ele chama os seus filhos no campo, e ele diz, olha, está na hora da gente ir embora, e eu quero voltar para a terra do meu pai Isaque. Está na hora da gente regressar. E as filhas concordam ali, a família concorda, eles se arrumam e vão embora. E enquanto Labão está tosqueando, olha o que diz o versículo, Gênesis 31, 19, Labão não está sabendo. Enquanto Labão está no campo, às vezes eles passavam dias, até semanas no campo. Enquanto Labão está no campo tosqueando as ovelhas, a Bíblia diz assim em Gênesis 31, 19, Raquel roubou os ídolos de seu pai.
Raquel entra na tenda de Labão, aproveitando a ausência do pai, sabendo que ia embora. E ela rouba os ídolos familiares do pai. Labão era um idólatra e tinha ídolos familiares. Esses ídolos eram esculpidos em rocha e normalmente se pareciam com o patriarca da família. E eles ali faziam orações àqueles ídolos. É interessante como o pecado de Labão estava afetando a alma de Raquel, a ponto dela entender que ia embora, mas queria levar aquilo com ela. Que não era dela, era do pai dela. Por que Raquel rouba esses ídolos? Porque aquele que tinha o ídolo, segundo a tradição deles, tinha a autoridade de comandar a família, de comandar os bens. Falava de uma cultura, falava disso que eu estou falando nessa manhã, de uma tradição. Labão volta do campo, e quando volta do campo, descobre que Jacó, as filhas, tudo tinha ido embora. E quando ele entra na tenda, ele descobre que haviam roubado os ídolos dele. Gente, esse homem monta, chama a tropa de elite dele, monta os seus cavalos e vão atrás de Jacó para matá-los. E quando encontra Jacó, ele alcança Jacó 3 dias depois, e toda a sua família, e quando eles encontram, Labão tocado, alcançado por um anjo de Deus que diz para ele: não toque neles, não dê palavra nem de bênção nem de maldição. Então Deus intervém para que Labão não chegue matando todo mundo. Mas Labão alcança, e quando Labão alcança, Labão vai dizer para Jacó: como que você vai embora? A gente poderia ter feito uma festa com tamborins, eu ia liberar você e as minhas filhas, mas eu queria dar um abraço nas minhas filhas, queria dar um abraço nos meus netos. É o famoso me engana que eu gosto, né? E por que você fez isso? Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você roubou de mim os meus ídolos, você roubou da minha tenda os meus ídolos. E Jacó, que não estava sabendo absolutamente nada, ele libera uma palavra, porque Jacó não sabia que Raquel havia feito isso. E a palavra de Jacó é: se você achar os seus deuses, os seus ídolos, com quem estiver, esse morrerá. Ele libera a palavra. E é aqui, queridos, hoje, talvez a palavra de muitos não tem valor nenhum, mas graças a Deus que eu alcancei ainda uma geração que era no fio do bigode. Falou, tá falado. Falou, tá dito. Aquilo que eu falo, eu cumpro. E ponto final. Ele falou, ele liberou essa palavra. E o que Labão faz? Começa a revistar todas as tendas. Aí olha a astúcia de Raquel. A astúcia de Raquel, o que Raquel vai fazer? Ela pega o ídolo que ela tinha roubado do pai, coloca num lugar da tenda dela e coloca uma sela de camelo em cima e senta em cima da sela de camelo. E então Labão, junto com seus homens, começa a revistar tenda por tenda, tenda por tenda. E quando entra na tenda de Raquel, o ídolo está ali debaixo da sela, ela sentada em cima da sela. E eles começam a revirar a tenda. E aí Raquel diz, olha a astúcia de Raquel: papai, como eu gostaria de recebê-lo em pé, mas eu não posso, porque eu estou no costume das mulheres. Por isso que eu estou sentadinha aqui, papai. Eu não posso me levantar, porque pode ser que isso, né, crie aqui uma situação constrangedora. E o pai dela diz: não, fica sentadinha aí, a gente só vai ver aqui. E o resultado disso é que Labão pede desculpa para Jacó, porque não encontrou os ídolos. E assim termina a história, sim ou não? Não. Jacó havia dito: aquele com quem estiver o ídolo, esse morrerá. E então, eles partem dali. E agora, eu já estou lá no capítulo 35 de Gênesis, lembrando que eu comecei no 31. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 16: então eles partiram de Betel, e quando estavam a certa distância de Efratá, Raquel, que estava grávida, começou a dar à luz, com grande dificuldade. E começou a padecer muito, tentando dar à luz. E a parteira lhe disse: não tenha medo, porque nasceu de ti agora outro menino. Mas Raquel vai morrer ali. A palavra vai alcançar Raquel. E Raquel vai morrer nesse parto.
Mas olha o que diz o versículo 18. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, Raquel pegou o seu filho no colo e disse: o seu nome será Benoni. Mas o pai, Jacó, pegou o filho e disse: não, o seu nome será Benjamim. Eu acho isso aqui tremendo. Porque Benoni significa filho da minha dor. Quando Raquel fala filho da minha dor, não fala apenas da dor do parto, mas fala da dor que ela carregava em ter enganado a sua casa, de ter enganado seu marido e de ter trazido sobre ela uma palavra de morte. Mas quando ela tenta transferir, guarde bem isso, quando ela quer transferir todos os seus erros, as suas falhas para a vida daquele menino, Jacó se levanta e diz: não será filho da minha dor. Jacó levanta aquele menino para cima e grita Benjamim. E Benjamim significa filho da minha alegria. A mãe quis lançar a maldição sobre o filho, mas o filho é resgatado pelo pai e diz: não, não será filho de tristeza, filho de dor, filho de pecado, filho de maldição. Será filho da minha alegria. É impressionante isso. Os ídolos eram sentença da vida de Raquel, na vida de Raquel, mas não seriam na vida de Benjamim. Sabe, Raquel tentou trazer toda a idolatria do pai com ela, e isso a matou. Mas quase que ela eterniza isso num dos filhos de Jacó. Num dos filhos de Jacó. Sabe, eu e você estamos aqui debaixo desse teto, recebendo esta palavra hoje. E há uma autoridade de Deus nesse lugar, para que você rompa, em nome de Jesus, com virtude e com poder do Espírito Santo, e que você possa ter aqui, vindo do Pai, a capacidade de quebrar as tradições, os erros, as falhas. Muita gente me procura e diz: meus pais traíam. Eu já libero a palavra: mas você não vai trair, meu filho. Porque meus pais eram violentos. Você não será violento. Meus pais me abandonaram. Você não vai abandonar ninguém. Meus pais xingavam. Você vai ser doce como mel. Meus pais eram viciados em alguma coisa. Você não será viciado. Pastor, mas eu sou. Então você será liberto pela autoridade e o poder e a virtude do Espírito Santo. Vamos aplaudir Jesus? Jesus libera uma palavra sobre os seus discípulos. E ele não leva em conta de onde eles vieram, as tradições que eles receberam. Jesus simplesmente libera uma palavra de poder e de autoridade sobre eles. Lucas 10 e 19. Quantos aqui querem receber essa palavra? Então, fique com a mão levantada. Olha o que Jesus diz nessa manhã. Eis que vos dou, eu gosto dessa tradução, não é vos dei, eu vos dou todos os dias. Poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Escute agora. E nada vos fará dano algum. Vou repetir. Nada vos fará dano algum. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque Ele nos dá poder. Receba essa palavra em nome de Jesus. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Há um texto em Hebreus que diz assim: visto que os filhos, eu e você, somos pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que pela morte dele, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Ou seja, na morte de Jesus, aquele que tem o poder da morte foi derrotado. E o texto diz, o diabo. E não somente é isso, ele não só derrotou o diabo, versículo 15 de Hebreus 2 diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Queridos, Jesus morreu naquela cruz para quebrar as correntes, para nos trazer liberdade. Sabe,
famílias, queridos, que eu acompanho. Eu tenho familiares que parece uma, sabe, é uma coisa. São todos tão parecidos com os que, com o pai, com o vô, com a tia, com não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, há um poder, pessoas que, famílias que sempre tem lá alcoólatras, pessoas na família que não conseguem ser felizes no relacionamento. Às vezes a gente conversa com pessoas, a gente aconselha pessoas que dizem, eu não sou feliz, eu já tive 2, 3 casamentos, mas a minha irmã também teve 2 ou 3 casamentos, a minha mãe também teve 2 ou 3 casamentos, o meu pai também teve. Queridos, há uma prisão, famílias que desenvolvem doenças psicológicas, sabe? Eu preciso dizer, gente, se eu não acreditar nisso que eu estou pregando, eu tinha que largar esse microfone e ir embora. Deus pode mudar a história de quem quer que seja pela autoridade do Espírito Santo. Não importa, sabe? E tem gente que diz, pastor, porque eu tô sofrendo as consequências disso tudo. Então vou ler uma palavra aqui, a gente está quase terminando, mas eu quero ler essa palavra. Êxodo 20, versículo 5. Diz assim o Senhor: redobre a sua atenção, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Olha só o que Deus fala aqui, é Deus falando. E eu castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Esse versículo está dizendo que a consequência do pecado dos pais alcança a 1ª, a 2ª, a 3ª e até a 4ª geração. Observe como essa maldição tem poder. Observe como isso tem a capacidade de ser passado para frente nas gerações seguintes. Mas não termina aí. O mesmo Deus vai dizer: mas eu trato com bondade e misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero, com esse texto, mostrar para você que a capacidade do inferno tem uma capacidade de ir 2 ou 3 gerações. Mas o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor é tão desproporcional que alcança até 1000 gerações. O que eu quero lhe dizer é que nesta manhã você pode interromper isso na sua vida e ser abençoado não só você, mas até 1000 gerações depois de você. Quem está entendendo isso, diga amém. Sabe, a maldição vai até a 4ª, queridos, mas a bênção vai até 1000. A minha oração aqui é que você receba a autoridade de Deus. Eu oro por isso, para que Deus liberte a sua família, a sua casa. Eu me agarro a Atos capítulo 16, 31, que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Os teus filhos caminharão com você, conhecerão o Senhor, e a sua família será uma família abençoada. Os teus filhos entrarão na arca, não serão engolidos pelo dilúvio. Quem recebe essa palavra? Por isso, eu quero terminar por onde comecei, na casa de Cornélio. Pedro entra e diz: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Receba isso. Deus está com você. Deus está com você. Quem recebe essa palavra? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua casa. Eu quero fazer uma oração pela sua família. Eu quero fazer uma oração pelos teus filhos. Sabe, se você está com um coração pesado aqui, preocupado. Senhor, o que vai ser dos meus filhos? O que será da minha família? O que será da minha casa? Sabe, a diferença na casa daquele centurião
A única diferença que eu vejo na vida daquele homem é que o texto começa, Atos capítulo 10, versículo 1, dizendo que ele era um homem que orava. Ele era um homem que falava com Deus. Eu não sei qual que era a oração dele. Senhor, o que é isso que queima no meu coração? O que eu posso fazer, Senhor, para viver as tuas promessas? Como que a minha família pode ser alcançada? E Deus respondeu àquele homem. E Deus deu uma visão para um homem que estava a centenas de quilômetros. Levou Pedro até lá. Entrou debaixo daquele teto. Pregou a palavra ali naquele lugar. Queridos, e aquela família foi completamente transformada. Eu gosto de dizer que o capítulo 10 termina aqui. O capítulo 10 começa com um homem dentro de uma família. Um homem começa com um homem orando. Só uma pessoa dentro de casa. E o capítulo 10 termina com uma família cheia do Espírito Santo, descendo as águas do batismo juntas. Gente, isso é demais. Isso é demais, porque Jesus andou naquela casa. Jesus andou naquela casa. E Jesus andou fazendo bem naquele lugar. Sabe, dá pra gente cantar o Tu és bom? Tu és bom. Vamos cantar o Tu és bom. Jesus entrou naquela casa. E onde Jesus entra, ele faz o bem. Por isso que eu pedi. Porque Jesus é bom. Ele é bom. E é interessante como ele tem essa capacidade de curar os oprimidos. Sabe, talvez você diga, não pastor, lá na minha casa não tem ninguém possesso. Mas tem os oprimidos. Os oprimidos. O diabo não brinca de ser diabo, ele oprime os filhos. Ele oprime o casal. Ele oprime os relacionamentos. E se o versículo diz que Jesus cura os oprimidos, é porque os oprimidos estão doentes. É uma doença. A alegria vai embora, a tristeza invade o coração, a rebeldia entra nos corações dos filhos. Os filhos agora não se conectam mais com os pais não conseguem acessar o coração dos filhos. Isso gera uma perturbação na cabeça dos pais. Os filhos não são mais acessados. Filhos que começam agora a disfarçar aquilo que estão vivendo, aquilo que estão passando, seus dilemas. Doentes, maridos doentes dentro de um relacionamento, esposas doentes, um tomando o lugar do outro, um querendo a posição do outro, debaixo de uma rivalidade enferma. Mas queridos, eu posso afirmar por essa palavra que Jesus nessa manhã está andando aqui. Ele está andando. E esse lugar fica cheio dessa autoridade do Espírito Santo, desse poder. Queridos, não é sobre uma autoridade que está sobre mim. Eu estou falando sobre uma autoridade que deve estar sobre você. Porque eu não moro lá debaixo do seu teto, mas você mora lá. Você mora lá. É através de você que o Senhor quer transformar a história da sua família, quebrar as tradições, e você ser abençoado, você e a sua casa, até 1000 gerações. Olha que coisa tremenda.